1 João. Yohanan Aleph. Capítulo 1. O que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que observamos e que nossas mãos apalparam, com respeito à palavra da vida, sim, a vida foi revelada, e nós vimos. E estamos dando testemunho e relatando a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. O que vimos e ouvimos também estamos relatando a vocês, para que também possam estar unidos conosco. E nós estamos unidos com o Pai e com o seu Filho, Yahshua Mashiach. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que estamos anunciando a vocês. Yahweh é luz, e não há nenhuma escuridão nele. Se fazemos a declaração, estamos unidos com ele, mas continuamos andando na escuridão, estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. No entanto, se estamos andando na luz assim como ele mesmo está na luz, estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Yahshua, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se fazemos a declaração, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fazemos a declaração, nós não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João. Yohanan Aleph. Capítulo 2. Meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não cometam pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai. Yahshua Mashiach, um justo. E ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E por meio disto sabemos que o conhecemos, se continuamos a obedecer aos seus mandamentos. Quem diz, eu o conheço, e ainda assim não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele o amor de Yahweh foi verdadeiramente aperfeiçoado. Por meio disso sabemos que estamos em união com ele. Quem diz que permanece em união com ele está ele mesmo sob a obrigação de continuar andando assim como ele andou. Amados, eu não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Contudo, eu lhes escrevo um novo mandamento, algo que é verdadeiro no caso dele e no seu, porque a escuridão está passando e a verdadeira luz já está brilhando. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há motivo para tropeço. Mas quem odeia seu irmão está na escuridão e está andando na escuridão, e não sabe para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome dele. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Yahweh permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Não tenham amor nem ao mundo, nem às coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o Antimachia virá, já surgiram agora muitos Antimachia. Por causa disso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se mostrasse que nem todos são dos nossos. E vocês têm uma unção que receberam daquele que é puro, e todos vocês têm conhecimento. Eu lhes escrevo não porque vocês não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira se origina da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é o Mashiach? Esse é o Antimachia, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem também o Pai.
Mas quem reconhece o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, aquilo que ouviram desde o princípio deve permanecer em vocês. Se aquilo que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também permanecerão em união com o Filho e em união com o Pai. Também, foi isto que ele mesmo nos prometeu: a vida eterna. Eu lhes escrevo estas coisas a respeito dos que estão tentando desencaminhá-los. E quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas a unção da parte dele, que é verdadeira e não é mentira, lhes ensina todas as coisas. Assim como ela os ensinou, permaneçam em união com ele. Assim, filhinhos, permaneçam em união com ele, para que, quando ele for manifestado, possamos falar com confiança e não nos afastemos dele envergonhados, durante a sua presença. Se vocês sabem que ele é justo, também sabem que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. 1 João. E ao Hanan Aleph. Capítulo 3. Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Yahweh. E é isso que nós somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não chegou a conhecê-lo. Amados, agora somos filhos de Yahweh, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que, quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança se purifica, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei, e o pecado é aquilo que é contra a lei. Vocês sabem também que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica o pecado, ninguém que pratica o pecado viu, nem chegou a conhecê-lo. Filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do maligno, porque o maligno está pecando desde o princípio. Com este objetivo o Filho de Yahweh foi manifestado, para desfazer as obras do maligno. Todo aquele que nasceu de Yahweh não pratica o pecado, pois a sua semente permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, pois nasceu de Yahweh. Desta forma sabemos quem são os filhos de Yahweh e quem são os filhos do maligno. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Yahweh, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros, não como Caim, que se originou do maligno e matou o seu irmão. E por que motivo o matou? Porque as suas próprias obras eram más, mas as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, de que o mundo os odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Por meio disto chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós, e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Mas se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor de Yahweh permanece nele? Filhinhos, devemos amar não em palavras nem com a língua, mas em ações e em verdade. Por meio disso saberemos que nos originamos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele sempre que o nosso coração nos condenar, porque Yahweh é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Yahweh, e tudo o que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Realmente, este é o seu mandamento. Que tenhamos fé no nome do seu Filho, Yahshua Mashiach, e que amemos uns aos outros, assim como ele nos deu um mandamento. Além disso, quem obedece aos seus mandamentos permanece em união com ele, e ele em união com esse. E, pelo Espírito que ele nos deu, sabemos que ele permanece em união conosco. 1 João. E ao Hanan Aleph. Capítulo 4. Amados, não acreditem em toda declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas para ver se elas se originam de Yahweh, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. É desta forma que vocês podem saber se a declaração inspirada vem de Yahweh.
Toda declaração inspirada que reconhece que Yahshua Mashiach veio na carne se origina de Yah. Mas toda declaração inspirada que não reconhece Yahshua não se origina de Yah. Além disso, essa é a declaração inspirada do anti-Mashiach, a qual vocês ouviram que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês se originam de Yah e venceram a eles, porque aquele que está em união com vocês é maior do que aquele que está em união com o mundo. Eles se originam do mundo, é por isso que falam o que se origina do mundo e o mundo os escuta. Nós nos originamos de Yah. Quem conhece a Yah nos escuta, quem não se origina de Yah não nos escuta. É assim que fazemos distinção entre a declaração inspirada da verdade e a declaração inspirada do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Yah, e todo aquele que ama nasceu de Yah e conhece a Yah. Quem não ama não conhece a Yah, porque Yah é amor. Por meio disto se revelou o amor de Yah em nosso caso. Yah enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Yah, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Amados, se foi assim que Yah nos amou, então nós também temos a obrigação de amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Yah. Se continuamos a amar uns aos outros, Yah permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Por meio disto sabemos que permanecemos em união com ele e ele em união conosco. Porque ele nos deu o seu Espírito. Além disso, nós mesmos vimos e agora damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Quem reconhece que Yahshua é filho de Yah, com ele Yah permanece em união, e ele em união com Yah. E nós conhecemos o amor que Yah tem por nós e acreditamos nesse amor. Yah é amor, e quem permanece no amor permanece em união com Yah, e Yah permanece em união com ele. Dessa forma o amor foi aperfeiçoado em nós, para que possamos falar com confiança no dia do julgamento, porque, assim como ele é, assim também nós somos neste mundo. No amor não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo nos restringe. Realmente, quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: eu amo a Yah, e ainda assim odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yah, a quem não vê. E recebemos dele este mandamento: aquele que ama a Yah deve amar também o seu irmão. 1 João Yohanan Aleph. Capítulo 5. Quem crê que Yahshua é o Mashiach e nasceu de Yah. E quem ama aquele que causou o nascimento ama também aquele que nasceu dele. Por meio disto sabemos que amamos os filhos de Yah, quando amamos a Yah e cumprimos os seus mandamentos. Pois o amor de Yah significa o seguinte: que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Yah vence o mundo. A vencedora que venceu o mundo é a nossa fé. Quem pode vencer o mundo? Não é aquele que tem fé em que Yahshua é o filho de Yah? Este é aquele que veio por meio de água e de sangue. Yahshua Mashiach, não apenas com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo. Se aceitamos o testemunho de homens, maior é o testemunho de Yah. Porque este é o testemunho de Yah, o testemunho que ele deu a respeito do seu Filho. Quem deposita fé no Filho de Yah tem o testemunho dentro de si. Quem não tem fé em Yah faz dele um mentiroso, porque não deposita fé no testemunho dado por Yah a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Yah nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem essa vida, quem não tem o Filho de Yah não tem essa vida. Eu lhes escrevo estas coisas para que vocês, que depositaram fé no nome do Filho de Yah, saibam que têm vida eterna. Segundo João Yohanan Bet. Capítulo 1. O homem idoso, a rainha escolhida e aos filhos dela, a quem eu amo verdadeiramente, e não somente eu,
mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A bondade merecida, a compaixão e a harmonia da parte de Yahweh, o Pai, e da parte de Yahshua Mashiach, o Filho do Pai, com a verdade e o amor, estarão conosco. Fiquei muito feliz de saber que alguns dos seus filhos estão andando na verdade, assim como recebemos o mandamento da parte do Pai. E agora, Rainha, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não estou lhe escrevendo um novo mandamento, mas um que temos desde o princípio. E o amor significa o seguinte: que continuemos andando segundo os mandamentos dele. Este é o mandamento, assim como vocês ouviram desde o princípio. Vocês devem continuar andando no amor. Pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, aqueles que não reconhecem que Yahshua Mashiach veio na carne. Eles são o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não percam as coisas que trabalhamos para produzir, em vez disso, que possam obter uma plena recompensa. Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Mashiach e não permanece neles não tem. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras mais. Embora eu tenha muitas coisas para lhes escrever, não quero fazer isso com papel e tinta, mas espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que a sua alegria seja plena. Os filhos da sua irmã, a escolhida, mandam-lhe saudações. Terceiro João. Yahanan Gimel. Capítulo 1. O homem idoso, Agaio, o amado, a quem eu amo verdadeiramente. Amado, oro para que tudo continue correndo bem com você e que tenha boa saúde, assim como você está bem agora. Pois eu me alegrei muito quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você se apega à verdade, de que continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que esta. Ouvir que os meus filhos continuam andando na verdade. Amado, você mostra sua fidelidade naquilo que faz pelos irmãos, mesmo que não os conheça. Eles deram testemunho do seu amor perante a congregação. Por favor, encaminhe-os na viagem deles de uma maneira digna do Criador. Porque foi a favor do nome dele que saíram, sem receber nada das pessoas das nações. Portanto, nós temos a obrigação de mostrar hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos colaboradores na verdade. Escrevi algo à congregação, mas Diótrefes, que gosta de ocupar o primeiro lugar entre eles, não aceita nada de nós com respeito. É por isso que, se eu for aí, trarei à atenção as coisas que ele tem feito, as calúnias que tem espalhado sobre nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos com respeito e tenta impedir e expulsar da congregação aqueles que querem recebê-los. Amado, não imite o que é mal, mas imite o que é bom. Quem faz o bem se origina do Criador. Quem faz o mal não viu o Criador. Todos eles falam bem de Demétrio, inclusive a própria verdade. De fato, nós também testemunhamos a favor dele, e você sabe que o testemunho que damos é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para lhe escrever, mas não quero continuar escrevendo com pena e tinta. Porém, espero vê-lo logo, e falaremos pessoalmente. Que a harmonia esteja com você. Os amigos mandam-lhe saudações. Dê minhas saudações aos amigos, um por um.